A todas e a todos. Hoje nós vamos falar sobre a regência no Brasil. A regência, gente, ela foi um período compreendido entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Ou seja, de primeiro reinado vai de 1822 a 1831, e o segundo reinado começa em 1840 a 1889. Portanto, esse espaço aí dos anos 30, século XIX, né, de 1831 a 1840, foi o período que nós chamamos de regência. Esse período ele compreende entre a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, né, trono da monarquia brasileira, vai assumir o trono da monarquia portuguesa, né, lá como Dom Pedro IV, e deixa seu filho como herdeiro da coroa, porque o sistema monárquico é um sistema hereditário, né? Então ele deixa Dom Pedro, seu filho, né, como herdeiro da coroa. Só que Dom Pedro tem menos de 5 anos de idade, 4 anos e pouco de idade. Então não tem como ele assumir. Até porque a Constituição vigente, a Constituição Imperial de 1824, ela determinava que com 21 anos, era a idade mínima, né, para assumir um cargo dessa natureza, dessa grandeza. Então, ele é muito criança, não pode assumir, mas também prevê que há esse espaço, né, aí entre ele, para ele atingir a maioridade, o Brasil seria administrado por uma regência, certinho? Essa regência eleita, segundo a Constituição, pela Assembleia Geral, ou seja, Senado e Câmara elegeria essa regência. Então, alguns autores vão dizer, inclusive, que é um momento meio republicano, né? Porque não é alguém de origem consanguínea, né, hereditária da Casa Imperial, né? Esse administrador do Brasil é um sujeito civil, aí, tirado um membro da sociedade, não é isso? Eleito, mesmo que de forma indireta. Então, alguns autores veem assim uma certa experiência republicana, né? Mas vamos chegar lá para a gente entender isso um pouco melhor. A regência, na realidade, ela significa, então, assim, com o fim da abdicação, com o fim do governo Dom Pedro II, com a abdicação de Dom Pedro II, de fato o Brasil encerra o seu processo de ruptura, né, política, né, com Portugal, né? Por quê? Porque, afinal de contas, nós, em 22 de setembro, 7 de setembro de 1822, a gente é considerado o dia da independência do Brasil, mas o nosso governante era um português, ligado à coroa portuguesa. Estava aqui ao seu lado uma estrutura que o apoiava de portugueses, através do que nós chamamos de Partido Português, né? Então, o vínculo com Portugal é muito grande. Então, com a sua abdicação e a ida, ele indo para Portugal, de fato esse momento é um momento de ruptura, de fato, né? Então, o Brasil agora consolida o seu processo de independência, né? Então, está ali determinado que as forças, vamos dizer assim, as forças liberais, né, venceram as forças conservadoras, absolutistas, né? Tese é por aí. Ora, a regência inaugura, né, com a chamada regência, deveria ser uma regência permanente, mas não é, né? O Senado e Câmara estão de férias, né? Em abril de 1831, Dom Pedro vai, né? E eleita a chamada, ali rapidamente, chamada regência trina, ou seja, 3 regentes, né? Provisória. Essa regência trina provisória, ela já começa a, a tomar algumas atitudes no sentido de garantir
agora que não haja mais retrocesso no processo colonial, né? E buscando aí maior autonomia do Estado brasileiro em relação à questão portuguesa, né? Os contratos econômicos firmados e assim por diante. Então, rompeu de fato aí o passado colonial. Eu vou compartilhar com vocês uma tela do PowerPoint, né? Para a gente ir aí seguindo, tá bom? Então tá lá, regência de 1831 a 1840, né? Passando para frente aí, durante esse período, com a abdicação de Dom Pedro II, você tem ainda no cenário aí os grupos políticos que apoiavam, ou que estavam, né, na base de sustentação do primeiro reinado, de Dom Pedro I, né? Então, já no final dos anos 20, início dos anos 30, aparecem aí alguns grupos políticos, nós chamamos de partidos, mas não são os partidos conforme nós conhecemos hoje, que inclusive esses partidos não tinham, os partidos hoje têm estatuto, né, manifesto, etc. Esses indivíduos, esses grupos não tinham, nós chamamos de grupos políticos. Então domina aí o cenário da vida política brasileira nesse tempo, os chamados liberais moderados, né? Esses liberais moderados, liberalismo a gente vai deixar um pouquinho assim, entre aspas, porque o liberal seria o seguinte, nesse momento da história do Brasil, né? É a briga pela autonomia mesmo do país, pela soberania do país, né? Retirar a influência portuguesa, fato, né? Dentro da política, né? Essas relações serem cortadas definitivamente. Os liberais exaltados, que o próprio nome já indica aí, que além de, né, defenderem essa soberania nacional, eles vão um pouco mais além, nós vamos falar um pouquinho. E os restauradores, quem são esses restauradores? Ainda aquele grupo, né, de portugueses, comerciantes, oficiais, etc., né, funcionários, que tiveram junto aí com Dom Pedro I durante o primeiro reinado. Vamos lá, os liberais moderados é o grupo que vai mais aparecer, né? É um grupo maior, liderados especialmente, você tem figuras como Diogo Antônio, o padre Diogo Antônio Feijó, né? Evaristo da Veiga, famoso, né? Bernardo de Vasconcelos, indivíduos que foram, né? O que esses liberais moderados pregavam? Pregavam a centralização de poder, ou seja, um poder central forte na mão do executivo, né? Sem mexer nas estruturas coloniais. Então, são representantes, basicamente, esses liberais moderados, dessa oligarquia agrária, essa aristocracia agrária do Sudeste, que o poder agora está aqui no Sudeste, é isso? Que não mexem, poder central forte, mas não mexe naquilo que foi a estrutura colonial constituída no Brasil, né? O regime é monárquico e a escravidão continua como uma base da economia. Então, o modo de produção escravocrata como estrutura econômica predominante e a monarquia como regime político instituído. Então, poder central forte nas mãos do executivo. Embora, quando nós falamos de liberais, eles, né, já são, em determinados momentos, esses grupos de liberais exaltados e moderados, eles convergem em alguma coisa, mas no sentido, vamos dizer assim, por exemplo, fim do poder moderador, né? Esse que, embora seja um poder central forte, um executivo forte, mas sem interferência de tanta do executivo na vida política. Então, de certa forma, aumentar um pouco mais a participação nas decisões políticas, né? Os liberais exaltados, você tem figuras aí como Cipriano Barata, figura que a gente já falou, é o homem de todas as revoltas, né? Essas figuras estão aí interessantes, sabe como? Dentro do cenário da vida política brasileira.
Então, Cipriano Barata, Borges de Medeiros, Miguel de Frias e Vasconcelos. Miguel de Frias, conheci muito essa rua lá em Niterói, né? Miguel de Frias, né? Então, esses já pregavam, né, já defendiam o poder descentralizado, maior autonomia para as províncias. Lembrando sempre, gente, que quando eu falo em províncias, eu estou dizendo para vocês que nós estamos falando dos estados. Os estados é na República, as províncias no Império, não é isso? Então, os estados hoje, as províncias naquele tempo. Então, a descentralização política, maior autonomia das províncias, o poder mais concentrado na mão do legislativo, em vez de ser no executivo, né? E alguns deles, eu citei aí Cipriano Barata, Miguel de Frias, etc., pregavam inclusive a República, né? Os republicanos. Mas um grupo menor, esse grupo sempre foi engolido pelos liberais moderados, né? E os restauradores, que eram os restauradores, né? Defendiam o absolutismo monárquico, né? O regresso de Dom Pedro I, fazia uma pressão para Dom Pedro I voltar para o Brasil, ou voltar a ocupar a coroa, né? Do Império Brasileiro. Ainda aí, né, com seus grupos políticos de comerciantes, funcionários, etc., basicamente portugueses, mas liderados por um brasileiro chamado, já falamos o nome dele, né? O Bonifácio. José do Bonifácio. Ele é um líder desse indivíduo, é um absolutista, fala que o Brasil entraria na anarquia, etc., né? Mas, no final, ele vai. E ele, inclusive, tinha um poder grande, porque ele era o tutor de Dom Pedro II, né, da criança, do menino, príncipe ainda, né? Então, ele tinha poder por isso, né? Mas, rapidamente, eles vão engolir ele, aí ele vai ter que sair de cena. Bom, então, a Assembleia Geral, ela elege a chamada regência provisória, que vai de abril a junho, né, de 31. E esse tempo da regência no Brasil, com a saída de Dom Pedro I e o vácuo deixado nesse espaço, né, de não ter uma figura central do imperador no comando da política brasileira, fez com que surgisse N rebeliões provinciais no Brasil. Essas rebeliões, embora às vezes desorganizadas, mas elas refletiam uma questão interessante, que é a entrada no cenário da política brasileira das camadas populares, dos empobrecidos, dos escravos, não é isso? Esse pessoal entrava no cenário político exigindo melhores condições de vida, né? Então, você tem algumas que é muito levada para o campo político, né? Entre a questão da estrutura do regime monárquico com o regime republicano, né? Etc., né? A república versus monarquia. Mas muitas delas, você pega, por exemplo, cabanagem, né? A Sabinagem no Pará, Sabinada na Bahia, elas já têm um caráter social explícito, né? Ali já tem questões sociais por melhorias de condições de vida dessas populações mais pobres e populações escravas importantes, que nós vamos falar aí no segundo momento. Tudo bem? Então, vejam, é a regência provisória, surgem essas várias, né, rebeliões, mas em junho a Assembleia Geral se reúne, Senado e Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, e elege a chamada regência trina permanente, ou seja, 3 figuras, né? Ali se fez um acordo, foram eleitos indiretamente, né? Mas fez-se um acordo, especialmente liderados pelos moderados, que elegiam um representante de cada região, um representante do norte, um representante do sul, um representante ali do sudeste, né? Para dar uma resposta um pouco aos exaltados, né?
esses exaltados que eram muito representantes das camadas médias urbanas, das camadas urbanas, dos fazendeiros do Nordeste, né? Então, para dar uma resposta a esse pessoal. Então, a regência trina, num dos seus primeiros atos, é a criação da Guarda Nacional, né? Foi eleito esses 3 regentes, mas eles escolheram para ministro da Justiça o moderado, né? O padre Diogo Antônio Feijó. O padre Diogo Antônio Feijó era conhecido pela sua severidade, era um homem, né, muito severo com as questões, né? Ele muito incisivo no combate, né? Então ele é eleito, ele é escolhido para ministro da Justiça, justamente para organizar essas relações, para combater as rebeliões regionais, né? Então, padre Antônio Feijó, não podendo contar com o exército brasileiro, que, mesmo incipiente, existia, mas não era um exército ainda, né, nos moldes que nós conhecemos, até porque é um exército em formação, né? Ele não podia contar, especialmente com as camadas de patentes baixas, só cabos e soldados, né? Esse pessoal, de vez em quando, tendia a apoiar as reivindicações populares. Então, ele cria a chamada Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional, gente? É uma milícia, parece que nós estamos falando de hoje, né, gente? Uma milícia, né, particular. Ela era subordinada aos donos de terras, né, aos proprietários rurais, os capangas, chamados depois assim, né, com poder de polícia, com poder de repressão, né? E ela foi muito importante para garantir, aí, inclusive, a unidade nacional, que passou a ser questionada. Quer dizer, esses movimentos que, em determinado momento, né, dividiram o Brasil, né? Esses movimentos de rebeliões. Então, ela foi uma força, né, criada para atender os interesses dessa oligarquia agrária e dessa elite política, ou seja, né, manter aquelas condições coloniais ainda, de monarquia, poder central, escravidão, né, unidade territorial. E isso foi fundamental à Guarda Nacional. Então, embora essa guarda fosse paga e estivesse, né, a rigor a serviço dos proprietários de terra, mas eles tinham a prerrogativa de polícia, vamos dizer assim, de combater esses movimentos, né? Inicia-se a chamada reforma judiciária, com a criação dos chamados juizados de paz, né? Que seria hoje as comarcas, né? De juizados, né? Só que o juiz de paz naquela época ele tinha poder, né, de justiça, poder de lei, poder de administração, então, como se fosse o prefeito de hoje, né? E isso vai ser confirmado nessas legislações no chamado Ato Adicional de 1834, né? Então, é uma reforma à Constituição de 1824, né, que possibilita, né, regulamentar as relações da reforma judiciária, legalizar a questão da Guarda Nacional, e é uma resposta aos exaltados, porque ela cria a possibilidade, né, ela cria as assembleias legislativas provinciais, que são, né, hoje as assembleias legislativas estaduais, né? Então, isso significa o quê? Descentralização de poder. Então, essas assembleias, né, eleitas, né, embora fosse pelos homens bons, né, elas tinham prerrogativa, uma certa autonomia de legislar, né, de julgar, etc. O poder dessas assembleias era ambíguo, porque, na realidade, continuava o presidente da província, né? Seja hoje o governador de estado, indicado ainda pelo poder central, né? Então, isso diminuía muito o poder, mas já é um passo para descentralização, né? Maior autonomia das províncias, por assim dizer.
Bom, é, a regência trina permanente não dá conta do combater essas várias rebeliões regionais, e, e o ato adicional também cria a possibilidade, aí, um arranjo político entre moderados e exaltados, os regressistas, gente, os regressistas, os restauradores. Dom Pedro morre em 1834, então eles, né, dissolvem, né, o poder do Zé Bonifácio é retirado, ele troca de tutor, ele perde a tutela do então futuro imperador Dom Pedro II, né? E basicamente vão saindo esse pessoal do cenário político, vai ficando aí esses dois grupos só de brasileiros, né? Exaltados e moderados. O ato adicional de 1834, num acordo lá entre esses grupos políticos, e tendendo a perceber que não havia condições de, né, não tinha condição de combater as várias rebeliões, porque o Brasil pipocou de rebelião para tudo quanto é lado, nós vamos falar disso no segundo momento, né? O ato também considera a questão de uma regência única, ou seja, fim da regência trina e agora uma regência única, ou seja, um único regente, né? Nessa disputa, o padre Antônio Diogo Antônio Feijó, é o vencedor por uma pequena margem de votos, né? Mas ele também não dá conta do recado, não, sabe? O Brasil está em pandemônio, né? Então, rebelião no norte, no nordeste, no centro, no sul, nós vamos falar sobre isso. Ele, em 37, ele abdica, né? Ele renuncia, aí tem o Araújo Lima que assume provisoriamente, as rebeliões continuam, né? Os grupos políticos agora se rearranjam, nós vamos chamar de regressistas e progressistas. Então, coloca aí os moderados no grupo dos regressistas. Regressista significa o quê? Né? Centralizar o poder, manter a monarquia, manter a escravidão. Né? E os progressistas, os exaltados, né? Descentralizar poder, maior autonomia do legislativo, né? O legislativo é ter o poder de assinar contratos, né? De elaborar acordos econômicos externos e etc. Mas, num ponto, eles convergiam, os dois, né? De que a coisa estava tão estranha que só a figura de um poder central que captasse, né, um ideal desses dois grupos, né, que era o ideal da unidade territorial e um governo que não mexesse nos seus privilégios, né, só isso, um governo unitário, né, representativo, seria capaz de debelar esse momento de eclosão de rebeliões. Então, em 1840, eles fundam, né, liderados aí pelos progressistas Antônio Carlos de Andrada, deputado, o chamado golpe da maioridade, né? Então, os progressistas interessam porque voltaram ao poder, né? Eles acham que, apoiando a maioridade de Dom Pedro, que agora chegava aos 15 anos, né? Ela assumiria o Estado brasileiro com 15 anos de idade. Eles teriam condições de voltar de novo às relações políticas, assim, por exemplo, propor as suas, né? Aquilo que eles defendiam. E aos regressistas também interessava porque a figura central do imperador, né, só ele poderia dar representatividade à unidade política e aos interesses dessa oligarquia, dessas elites agrárias. Então, em 1840 é dado chamado golpe da maioridade. Então, uma legislação é apoiada, é apresentada, né, os dois grupos apoiam e Dom Pedro é considerado, né, maior de idade, então antecipou a idade de Dom Pedro, a maioridade de Dom Pedro, e ele assume o trono aos 15 anos de idade. Né? Então, veja, nós temos agora o imperador com 15 anos, né?
e vamos iniciar agora um novo momento, um momento chamado o Segundo Reinado, que é um assunto para a gente tratar na próxima aula. Quero agradecer a vocês a atenção e ficamos por aqui, tá bom?